Glória a Deus. Glória a Deus. Quem pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Queria que você abrisse a palavra no livro de Atos. A gente vai ler Atos capítulo 9. A gente vai ler a partir do verso 1. Ontem à noite, na verdade ontem de tarde, Deus me deu o título da mensagem. Só que Ele não falou a mensagem, Ele só me deu o título. E o título era: primeiro em mim, depois através de mim. Eu nunca tive essa experiência, vivi ela ontem e hoje. Primeiro em mim, depois através de mim. E eu comecei a questionar Deus, por que Ele me deu essa frase? Primeiro em mim, depois através de mim. Quando eu cheguei aqui na igreja, hoje eu tive o dia inteiro em curso. Desde as 7 da manhã eu estou em curso. Saí direto do ECOA, vim para cá, ministrando na vida de 15 pessoas que estavam com a gente presencial. E eu vim direto para cá. E eu pedindo para Deus durante todo o tempo, quando eu não estava ministrando, eu estava pedindo: Senhor, primeiro em mim, depois através de mim. Fala comigo. Começou o louvor, Deus, primeiro em mim, depois através de mim. E quando começou o louvor tocar, Deus falou muito forte comigo, que era para mim ler o texto de conversão do apóstolo Paulo, daí eu consegui entender o que Deus queria falar com a gente nessa noite. E eu queria falar sobre 4 estágios, 4 momentos da vida de Paulo. Mas eu queria usar a vida do apóstolo Paulo para que você pudesse se ver na vida dele. Como se esses 4 momentos que a gente vai ler aqui, e a gente vai falar um pouquinho, você possa entender que talvez são os momentos que naturalmente acontecem em todo mundo que decide por um momento aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Acontece 4 etapas da nossa vida, que acontece aqui na vida do apóstolo Paulo, e que está acontecendo na nossa vida. Agora o problema é onde você se encontra nesses 4 momentos. Talvez você está no primeiro, talvez você está no segundo estágio, talvez no terceiro, talvez no quarto, eu não sei onde você está. Mas eu quero já começar profetizando sobre a sua vida, dizendo que o desejo do coração de Deus é que você passe pelaquela porta, estando no 4º estágio. Quem recebe diz amém. Você não sabe ainda o que é, mas eu posso te dizer, é algo especial de Deus para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Então vamos ler o que aconteceu com o apóstolo Paulo. A conversão. Então Saulo, que depois Deus muda o nome dele para Paulo. Então aqui ainda Saulo, aquele que perseguia. A Bíblia diz o seguinte, em Atos capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, então ainda ele maltratando os discípulos, perseguindo, matando, dirigiu-se a um sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, o conduzisse preso a Jerusalém. Então ele vai buscar uma permissão para prender os cristãos. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados e ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra,
e abrindo os olhos não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: Levanta-te e vai a uma rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que estava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver, e veja, e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Amém? Até aqui. Essa história, ela narra aquilo que aconteceu com o apóstolo Paulo, então Saulo, um perseguidor de cristão. E eu queria aqui chegar na primeira etapa da vida de um ser humano, representada aqui pela vida de Saulo. A primeira etapa é a vida de engano. Saulo, ele era extremamente religioso. E tudo aquilo que ele fazia mediante aquilo que ele acreditava. Mas ele estava crendo em algo que não era verdadeiro, era uma mentira. E esse engano perseguiu a vida dele por muito tempo. E ele acabou fazendo barbaridades na vida de muitas pessoas. Trazendo talvez, tirando a vida de algumas pessoas e trazendo tristeza para a vida de muitas famílias. Prejudicando muitos daqueles que acreditavam e que eram convertidos para o Senhor Jesus, e que passavam então, depois da conversão, ser perseguidos por Saulo. Olha o texto, quando a gente começa o texto, ele foi em busca de uma autorização para que ele pudesse prender tantos homens e mulheres, porque esse era o desejo do seu coração, porque ele estava como que cego para aquilo que representava Jesus Cristo. Ele estava vivendo um momento em que ele achava estar fazendo algo certo, mas estava cometendo grandes erros. Ele estava perseguindo aqueles que verdadeiramente tinham e carregavam a verdade dentro de si, Jesus. Momento de engano. E talvez você nessa noite, você está vivendo esse momento. Talvez apesar de você estar na igreja, e você talvez se tornou um religioso, irmão, em nome de Jesus, recebe com muito amor essa palavra. Porque se Deus mandou ministrar, é porque talvez tem pessoas aqui que precisam ouvir. E nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui para viver a verdade, para que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, poder entrar no céu. E ninguém debaixo de uma mentira, debaixo de um engano, vai receber e herdar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, em nome de Jesus, receba com muito amor essa palavra. Talvez você possa estar vivendo nesse momento de engano, fundamentado numa religião. Talvez até numa religião cristã. Mas talvez você se tornou um religioso. Como nós dissemos antes da oração, talvez vindo para os cultos no domingo, talvez assistindo os cultos na terça-feira, talvez até vindo no culto no sábado e não perde a escola da fé. Mas apesar de você estar pautada a sua vida numa religião,
ainda falta você ter intimidade com o dono da religião. Tem muito religioso indo para o inferno. É só você abrir a palavra, a Bíblia. Quem eram os fariseus da Bíblia? Eram aqueles homens que eram religiosos, mas eram religiosos vazios. Jesus exorta eles dizendo que eles eram como sepulcros caiados. Era como um caixão bonito por fora, mas podre por dentro, vazio. Mas eram os primeiros a estar orando, a se levantar e orar nas sinagogas. Eram os primeiros a querer mostrar a intimidade com Deus, mas uma intimidade vazia que estava só na cabeça deles. Mas não tinham verdadeiramente relacionamento com Deus. Eles estavam num período do engano. E o período do engano é perigoso, irmão. Como a própria palavra diz, é um momento que talvez você está achando que está fazendo a coisa certa, mas você está sendo enganado. Eu lembro que um dia eu ouvi de um pastor, e o pastor disse o seguinte, que estava tendo uma reunião no inferno. E o diabo chamou todo mundo, todos os demônios, e começaram a fazer uma pesquisa para ver o que eles poderiam fazer para que pudesse tirar os cristãos da presença de Deus. Daí cada um podia dar uma opinião. Daí de repente um demônio levanta a mão e diz assim, eu tenho uma opinião. Eu falei, qual é a sua opinião? Por que a gente não acaba pegando aqueles crentes, que se diz crente lá, que estão em cima do muro, e a gente não traz eles para o nosso lado, que é o mais fácil? Por que a gente vai perder tempo com aquele que está vivendo a vida reta, que está buscando o Senhor de verdade, que entregou suas vidas para o Senhor Jesus? Por que a gente vai gastar tanta força? Tem um monte de gente andando no muro. Daí Satanás disse o seguinte, é uma boa opinião sua, bom pensamento, mas na verdade, todos aqueles que estão andando no muro já fazem parte, já estão com a gente. E se eles acharem que eles estão para o outro lado, para a gente é melhor, porque eles não vão se movimentar em nada para consertar a sua vida, vai continuar tendo a mesma vida de engano. Agora, uma pergunta, aonde você se encontra? Você está do lado verdadeiramente de Cristo? Você se encontra no engano, em cima do muro? Ou você não está nem aí? Eu não sei onde você se encontra, mas eu queria te levar a uma reflexão. Porque as mudanças acontecem na nossa vida quando a gente traz consciência para a nossa vida. Talvez essa palavra é para você, e se for para você, irmão, em nome de Jesus, você tem como resolver a sua vida nessa noite. Deus de misericórdia está dando chance para a gente mais uma vez, como a igreja tem aprendido. Misericórdia é a oportunidade que Deus nos dá de a gente poder mudar a nossa vida. A Bíblia diz que todas as manhãs o Senhor nos dá uma chance nova. A misericórdia do Senhor se renova todos os dias na nossa vida. E hoje Deus está dando uma chance para você consertar a sua vida. Talvez de você sair do muro e se posicionar diante de Deus. De você deixar de ser um religioso, mas você verdadeiramente entregar a sua vida nas mãos dEle. De você começar a dizer não para o pecado, e você começar a buscar vida em santidade. Em nome de Jesus, aonde você se encontra? O Saulo então, que depois se torna Paulo, vivendo um momento de engano, uma religiosidade vazia e enganosa. Ele fazia achando que estava fazendo aquilo que era correto, enganado. Daí ele vai lá pedir autorização para prender os cristãos, e ele começa a ir para Jerusalém, e aí ele para Damasco, e daí ele é surpreendido, e ele cai no chão. E quando ele cai no chão, ele não enxerga nada, ele ouve uma voz. Ele ouve uma voz, que é o segundo momento na vida de Paulo. O momento da consciência. Deus teve que derrubar ele, para que ele pudesse enxergar aquilo que Deus queria para a vida dele. É um negócio louco, porque Deus cega ele, para ele enxergar a verdade. Olha que negócio louco. Ele fica cego do mundo natural,
para que ele pudesse enxergar no mundo espiritual. E ali ele tem uma experiência grandiosa com Deus. Ele escuta a voz do Senhor Jesus. E ele tem um diálogo que nós acabamos de ler. Esse momento, talvez você já teve na sua vida. Alguns momentos que talvez você viveu, que o Senhor de alguma forma, Ele chamou a sua atenção. Talvez numa palavra, num culto, numa experiência, do qual você viu a manifestação do poder de Deus. Talvez você não ouviu a voz de Deus de forma clara, audível, mas Deus falou ao seu coração. E nessa sua experiência, talvez um dia você veio para frente num apelo, dizendo sim para o Senhor Jesus. E passou um filme na sua vida, da sua vida na sua mente, mostrando todos os erros que talvez você estava cometendo até então, que estava te afastando da presença dEle. E talvez chorando com lágrimas nos olhos, você decidiu por Senhor Jesus. Talvez você viveu essa experiência, mas por algum momento da sua vida, você voltou de novo para um momento de engano. Ou talvez hoje você se encontra verdadeiramente, onde você nunca, em nome de Jesus, nunca saia na presença do nosso Deus. E a Bíblia diz que naquele momento, Saulo tem uma experiência grandiosa, e ele entrega a sua vida para o Senhor Jesus, porque Deus tinha um propósito para a vida dele. Deus tem um propósito na sua vida, irmão, em nome de Jesus. E sabe o que arde e dói no meu coração? A gente está atrasando o tempo de Deus, de verdade, e eu me incluo. Deus tem pressa. Olha quantas coisas que estão acontecendo diante dos nossos olhos, e eu consigo ver Deus com uma expectativa muito grande de poder usar a sua vida, mas primeiro você, depois através de você. Deus precisa da sua vida, para que muitos possam conhecer o Senhor Jesus, para que possam ser edificados com um testemunho de vida vivo, verdadeiro, que você possa relatar e contar as experiências que você viveu com Ele, e podendo viver uma vida diferente. Esse momento na vida de Saulo foi um divisor de águas. Com cego, sem enxergar nos olhos naturais, ele conseguiu enxergar toda a verdade. Deus se revelou na verdade para ele. Talvez você está tão preocupado olhando as coisas deste mundo, você está esquecendo daquilo que é mais importante, de olhar para dentro de si, para que você possa tomar a decisão correta de entregar verdadeiramente a sua vida nas mãos dele. Deus está te chamando nessa noite, irmão. Deus está chamando você nessa noite. Deus quer te usar. Deus quer usar a sua vida de forma poderosa, aonde você colocar a planta dos teus pés. Assim como foi na vida de Saulo, Deus quer fazer na sua vida nessa noite. E mais uma vez Ele está te dando uma experiência sobrenatural. Ele está concedendo para você uma chance nessa noite, de você poder abrir seus olhos espirituais e enxergar que existe uma vida nova que o Senhor está dando para você de presente. E basta você verdadeiramente aceitar Ele no seu coração, dizendo não para aquilo que afasta você da presença dEle, dizendo sim para aquilo que leva você a ter comunhão com Ele. É o momento da verdade, é o momento da experiência. Quantos momentos você já passou, que você teve? E mais uma vez Deus está chamando a sua atenção, porque Deus nunca desiste de você. Você pode até desistir de Deus, mas Ele nunca desiste de você. E Deus é maravilhoso, irmão. Quando eu lembro da passagem do filho pródigo, mexe muito comigo. Porque quando o filho pródigo está voltando, a Bíblia diz que está lá Deus, com os braços abertos, o pai, representando Deus, olhando para o horizonte, por onde o filho tinha ido embora.
Eu consigo entender que todos os dias aquele pai olhava com uma expectativa muito grande da volta do seu filho. E quando ele volta, o filho pródigo, ele chega armado para querer justificar tudo aquilo que tinha acontecido com ele. Mas em nenhum momento Deus questiona aquilo que ele tinha feito de errado. Deus o abraça. O pai abraça e recebe aquele filho. E celebra a volta daquele filho. Devolve para o filho não uma posição de empregado, que era a expectativa do coração daquele filho, mas ele volta de novo a ser o filho daquele homem, daquele Senhor. Deus nessa noite, Ele está de braços abertos, porque talvez um dia você se afastou, e Ele está dando a chance para a gente nessa noite do retorno, da gente poder voltar para os braços do Pai, para a gente voltar verdadeiramente a viver uma vida de fé autêntica, aonde Deus está no centro de todas as coisas e no centro da nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu consigo ver aqui a terceira fase. A terceira fase é a mudança. A primeira é o engano. A segunda é a experiência. E a terceira é a mudança. A partir dessa experiência que ele teve, que então Saulo, mudando seu nome para Paulo, ele começa a ser uma nova pessoa, um novo homem. Ele começa a ter entendimento de todos os seus erros. Ele começa a olhar para o passado dele, ele começa a aprender com o passado. Tem um versículo que a igreja sabe, que eu amo esse versículo de paixão. Esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo, eu vou avante, para o alvo que eu tenho para atingir, na soberana vocação de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo falando um pouquinho do seu passado e como ele vivia com o passado após a experiência. E ele tinha certeza no seu coração que ele havia sido perdoado por Deus no momento do engano que ele viveu. E o passado não fazia mais parte da vida dele, ele começou a se movimentar, ele começou a exercer seu ministério. Ele começou a viver esse processo de mudança de vida. Irmão, será que os sinais da mudança de vida estão acontecendo na sua vida? Eu entendo que a conversão, a mudança de direção na nossa vida, ela não acontece de 90 graus, não é radical. Ela acontece, ela vai virando. Tem um processo, que eu não quero mais seguir para o caminho da perdição, mas eu começo a me virar. A partir da minha decisão em Cristo, eu vou me virando, eu vou me convergindo, para me tornar uma pessoa santa, separada para Deus. Será que se a gente olhar para a tua vida hoje, você olhando para a tua vida hoje, se você já passou por essa experiência, uma experiência de você abrir seu coração e entregar sua vida para Jesus, que foi isso que aconteceu. Deus usou a queda, mas o que aconteceu foi um milagre gigantesco, onde os olhos dele, espirituais, foram abertos. Talvez você viveu isso, e você tem consciência disso, mas será que hoje, você olhando há 1 ano, 2 anos, talvez quando aconteceu essa experiência, houve mudança na sua vida, você é uma pessoa diferente, você age de forma diferente, você trocou o seu linguajar, as palavras que saem da sua boca é diferente que saía quando você estava no período do engano, você tem gestão sobre os seus pensamentos hoje são outros, aquilo que vem na tua mente, você consegue administrar muito bem, você tem a mente de Cristo em você, ou você continua com os mesmos pensamentos, talvez com os mesmos pecados? Tem algo errado, irmão. Você precisa decidir nessa noite, em nome de Jesus. Você precisa entender que esse período da mudança precisa estar acontecendo. Se não está acontecendo, não aconteceu a experiência, ou a experiência, você não aceitou ela. Talvez até aconteceu, mas você não aceitou.
Mesmo na vida de Saulo e Paulo, então, a gente acabou de ler, ele teve a chance de dizer sim ou não, mas ele buscou obedecer, porque no momento da queda, acontece a conversão. Quando ele ouve a voz, ele consegue verdadeiramente entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Como é que está a tua vida? Qual o momento que você se encontra? Você está nesse processo de mudança? Amém, irmão, glória a Deus, que você possa convergir cada vez mais. O apóstolo Paulo, ele nunca terminou essa curva, e a gente nunca termina essa curva. O apóstolo Paulo dizia com muita propriedade, em uma frase de um homem corajoso, um homem realmente temente a Deus e que sabia muito bem o Deus que ele servia, do qual ele dizia: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então ele imitava Cristo, ele nunca se posicionou como igual a Cristo, mas ele buscava todos os dias convergir para Cristo. A gente nunca vai chegar na perfeição, Deus sabe da nossa limitação, mas muitas vezes a gente tem usado disso como uma desculpa para que nós não posicionemos diante de Deus. Irmão, entenda, o arrependimento, o perdão de Deus sobre a nossa vida vem debaixo de arrependimento, e é um arrependimento verdadeiro, e Deus sabe que está no seu coração. Você pode enganar o homem, mas a Deus não se engana. E arrependimento não é remorso, não é você sofrer por aquilo que aconteceu, é você mudar a sua vida de direção diante daquilo que aconteceu. É muito mais profundo. É você sofrer sim pelo que aconteceu, mas você direcionar a sua vida para que nunca mais aquilo aconteça, olhando para Cristo, sendo imitador de Cristo. E chega o quarto momento. Primeiro em mim, depois através de mim. Tem um propósito da sua existência, irmão. E Deus não te levou ainda, aqueles que já aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, estão vivendo uma vida de retidão diante do Senhor. Você ainda respira, porque existe um propósito para a sua existência. Existe um propósito, assim como a frase que Jesus diz para Ananias, dizendo que ele era um escolhido porque tinha um propósito para a vida deste homem. E ele, aceitando a conversão, aceitando Jesus, ele recebe a missão da parte de Deus para o propósito da sua existência. Você respira, tem um propósito. Não existe verdadeiro cristão desocupado ou sem missão. Existe algo que Deus tem incomodado o seu coração para você fazer. Se você está vivendo essa terceira etapa, terceiro estágio, que é da mudança, vai junto com essa terceira etapa, a quarta, que é dos sinais, que vão te acompanhar. Queria que você abrisse, eu sei que você sabe de cor, mas eu quero que você leia junto comigo, Atos capítulo 1, verso 8. Atos capítulo 1, verso 8. Essa ordenança, essa missão, essa responsabilidade que está descrita aqui nesse texto, do qual Jesus fala para os seus discípulos, a palavra de Deus se renova todos os dias para nós. Essa ordenança de Jesus, ela ecoa nos nossos corações todo o tempo, porque existe um propósito. O primeiro propósito é você abrir seu coração e aceitar verdadeiramente Jesus como Senhor e Salvador e ter mudança e transformação na sua vida. Não cessa o propósito na sua vida. Se você ainda respira, continua. E o segundo momento do propósito de Deus é Ele usar a sua vida, é através de você. Por isso o título, primeiro em mim, depois através de mim. E talvez, irmão, é isso que você esteja sendo negligente. Talvez você viveu todas essas etapas, mas você está dizendo não para aquilo que Deus está falando, para aquilo que você precisa fazer. E aquilo que Deus está falando para você fazer, irmão,
Em nome de Jesus, você tem capacidade nele para executar. Talvez você se sente pequeno diante daquilo que Deus está ordenando que você faça. Porque muitas vezes eu sei disso, porque muitas vezes eu me senti assim. E quando meu coração apertou, porque eu sabia que os desafios eram grandes, eu era tão pequeno diante dos desafios, Deus me fez lembrar de Davi, que era um menino franzino, que derrubou um gigante. Mas não foi ele que derrubou, ele só foi um instrumento. Quem derrubou foi o Senhor, e honrou a vida dele. Tudo que você precisa para que você possa executar a missão, para que os sinais do Senhor possam correr, possam acompanhar você, e que você possa ter experiências, para que você possa mostrar o Deus que habita em você, para que através da sua vida o Senhor possa ser glorificado, independente que você se sente pequeno, não é você, é através de você, é Deus na sua vida. Em nome de Jesus, entenda isso. E Atos capítulo 1, verso 8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Você vai ser testemunha. Irmão, o que é uma testemunha? É alguém que passou por uma experiência, alguém que presenciou uma experiência. Testemunha é aquele que viveu uma experiência. Não é você contar algo que aconteceu com alguém, porque isso não é testemunha. É você contar algo que você vivenciou. É testemunha. Por isso que eu digo que Deus quer usar a sua vida, quer usar você com sinais, irmãos. Grandes coisas o Senhor vai fazer através da sua vida com sinais, para que o nome dEle seja glorificado. Porque o Senhor tem pressa, porque Ele está à porta. E o Senhor está batendo e Ele vai chegar, irmão, em nome de Jesus. E nós estamos atrasando o tempo de Deus. E nós não estamos cumprindo com a missão que Ele entregou nas nossas mãos. Talvez você esteja nesse quarto estágio. E eu quero dizer algo para você: desperta, igreja. Desperta. Deus não quer te usar aqui no púlpito somente. E eu vou dizer uma coisa do fundo do meu coração: o momento que eu menos me sinto pastor é aqui no púlpito. De verdade. Eu sei que Deus fala através de mim, mas é o momento que eu menos me sinto. Agora tem gente que quer ser através, quer viver as experiências com Deus, e ser através de você, estando aqui no púlpito. Irmão, tem uma seara enorme. Tem lugares que a gente precisa levar o Evangelho. E você não precisa nem mudar de Cianorte para isso. Não pensa que eu estou falando que você tem que deixar tudo e ir para a África e para os confins da terra. A gente toca já os confins da terra, a gente ajuda missionários que estão lá pregando o Evangelho. Mas existe uma seara enorme aqui e poucos trabalhadores. Que talvez é dentro da sua empresa que você trabalha, que talvez é dentro da sua casa, que você diz com toda a palavra que você ama teu pai, ama tua mãe, ama seus tios, ama seus irmãos. Quanto que é esse amor, que muitas vezes Deus deu tanta oportunidade de você falar do amor dele para essas pessoas e você se calou. O que eles vão achar? Não é Deus, não é você falando, é Deus falando através de você, e você se cala. Em nome de Jesus. Tem um ministério enorme, um propósito para a sua existência. Abre a boca, irmão, em nome de Jesus. Faça o Senhor ser revelado através das suas ações, através da sua vida. Porque talvez tem momentos da sua vida que você não vai precisar nem falar, é só viver. Assim dizia um pregador: testemunhe, se necessário for, pregue. O que tem mais poder na sua vida, que manifesta mais o poder de Deus, aquilo que sai da sua boca ou aquilo que você vive? O que você vive. As pessoas estão querendo olhar Jesus através de você. Tem um monte de gente lá sedento, morrendo sem Jesus. E Deus está te chamando hoje, em nome de Jesus, para que você possa exercer o seu ministério. Amém? Que é o ministério, irmão,
é aonde você pisar. Aonde você colocar a planta dos teus pés, tem pessoas padecendo, sofrendo, morrendo sem Jesus. Porque muitas vezes a sua vida não mostra Jesus, ou talvez você não tenha aberto a sua boca para falar dele. Você está pensando que você precisa ser educado. Talvez você está pensando o que essa pessoa vai pensar de mim. Irmão, se você realmente valoriza o Evangelho, esse pensamento não pode fazer parte da sua vida. Porque qual é mais importante? Você ficar pensando no que a pessoa pensa de você, ou você fazer aquilo que Deus está mandando você fazer? E lembra, irmão, o inferno existe. A vida nossa não cessa depois que o sopro de vida é retirado de nós. Agora, onde você vai estar na eternidade vai depender das suas decisões agora. E tem gente que você ama, que eu sei que você ama, mas você está sendo negligente. E se ela morrer sem Jesus, você vai ser culpado pelo sangue dessa pessoa. Porque a oportunidade para falar, Deus já te deu um monte. E Ele já te capacitou para isso. Só que você tem desobedecido a Ele. Irmão, em nome de Jesus, que você possa colocar em prática essa ordenança de Atos 1:8, porque não era só para os discípulos, mas é para cada um de nós nessa noite. Amém? Queria que você ficasse de pé para a gente orar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queria que você pudesse receber essa palavra. Em nome de Jesus. Joel vai apagar a luz para a gente. E eu queria que você fechasse os olhos. A gente não vai apagar a luz para que você possa fazer um clima emocional. Porque toda decisão que você tomar no campo emocional, ele não tem validade. Talvez algumas decisões que você tomou em Cristo foi no âmbito emocional. E infelizmente não perdurou. Mas as decisões que moldam a nossa vida é quando a gente toma elas no campo racional. Mas eu pedi para apagar a luz, simplesmente para que você possa parar de olhar para o lado e você comece a olhar para você. Eu queria que você pudesse sentir um pouquinho, talvez aquela experiência que o apóstolo Paulo disse, quando a escuridão tomou conta dele. Que ele não conseguia mais olhar para o mundo, ele conseguiu olhar para si. E eu queria que você olhasse para si nessa noite, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que essa palavra é a palavra que o Senhor escolheu para essa noite, para mim e para você. Para que a gente possa começar a olhar para a nossa vida e tomar alguma decisão. Você não pode sair daqui sem uma decisão tomada. Em nome de Jesus. Não pode. Se você sair daqui sem uma decisão tomada na sua vida, essa palavra foi vazia para você. Foi pérolas lançado aos porcos, como diz a palavra, algo precioso, entregando para algo que na época, quando foi dita isso, eles nem comiam da carne do porco. Talvez, irmão, em nome de Jesus, o diabo está tentando de alguma forma jogar dados inflamados na sua mente, para que você possa estar pensando em outra coisa. Esquece as outras coisas. O teu problema da segunda-feira, busca o Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Que você possa agora, em nome de Jesus, se concentrar em você. Primeiro em você, depois através de você. Deixa Deus falar no seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Ele está aqui, irmão. O Senhor está presente neste lugar. A Bíblia diz que o Senhor não suporta um coração quebrantado. Que você possa se quebrar diante dele agora, em nome de Jesus. Se renda a Ele nessa noite. Chega de resistir, irmão. A alegria, a felicidade, a paz, só Ele pode te dar. É uma mentira que o mundo pode te dar alegria. É uma mentira que o mundo pode te dar a paz. É um engano do diabo. E ele é o pai da mentira. A verdadeira alegria, a verdadeira paz que talvez você tenha buscado, está aqui nele. É quando você está
direcionando a sua vida para o propósito da sua existência. Quando tudo aquilo que Deus sonhou sobre a sua vida, você começa a viver. Quando você começa a viver os sonhos que Deus tem para a tua vida, você começa verdadeiramente ser feliz, ter uma vida em paz, pautada por dificuldade, mas a dificuldade não é para te parar, pelo contrário, é para te ensinar, porque o Senhor quer te levar para lugares maiores. Mas você precisa permitir viver essa experiência. Chamar a sua atenção, Deus já fez hoje na palavra. Desde o momento da oração até agora, Deus está chamando, está chacoalhando você. Mas chegou um momento agora de você decidir ou não. A decisão é sua. Se você realmente quer viver as experiências que Deus tem para você, que não são pequenas, são grandes. Irmãos, são gigantescas. A minha mente consegue lembrar que 12 pessoas nas mãos de Jesus transformou a vida daquela época, e o Evangelho chegou até nós hoje. 12 pessoas. 12 pessoas que se colocaram à disposição do Senhor a servir, que deu muito trabalho para o Senhor Jesus. Mas chega num momento, repondo depois Judas, que se perdeu ao longo da caminhada, o Senhor entrega para eles a força que eles precisavam. Primeiro eles, depois através deles, que era o Espírito Santo. E o Espírito Santo está presente aqui nessa noite, e Ele está tocando no seu coração. Esse aperto que talvez você está sentindo nessa noite, não é as palavras do pastor François, mas é o Espírito Santo que mais uma vez está batendo na porta do seu coração. Porque Ele quer fazer morada, Ele não quer te visitar nessa noite, Ele quer fazer morada na sua vida. Em nome de Jesus, que você possa dizer sim para essa experiência, que você possa viver o seu melhor tempo com Ele, com os olhos fechados. Em nome de Jesus, diz sim para Ele. Enquanto a gente ouve essa canção, eu queria que você pudesse estar analisando a tua vida, pensando um pouquinho em tudo aquilo que foi ministrado, e deixa o Espírito Santo te convencer. As minhas palavras, ela tem pouco argumento. As minhas palavras humanas para descrever aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, ela é limitada. Mas quem te convence, quem está tocando na porta do seu coração nessa noite, não é o pastor François, mas é o Espírito Santo, que quer fazer um milagre na sua vida nessa noite. Você que está aqui, você que está em casa, ouça essa canção e deixa Deus ministrar o seu coração, em nome de Jesus. Faz tua obra, Senhor. Mais de ti, Espírito Santo. Mais de ti, Senhor.
glória a Deus, com os olhos fechados. Não abra seus olhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria que você que de alguma forma, através dessa palavra, tome uma decisão na sua vida. Eu não sei aonde você se encontrava nesses 4 estágios da vida de Paulo, que representa as nossas vidas. Mas eu tenho uma pergunta para você. Se você tomou uma decisão nessa noite, que não é de boca para fora, não é para alegar o coração do pastor, mas é uma decisão que você toma diante de Deus, para que você possa chegar até o 4º estágio, aonde sinais e prodígios, aquilo que está descrito em Atos 1:8, você possa vivenciar. Em nome de Jesus, se você toma uma decisão nessa noite, eu queria que você levantasse uma das suas mãos, em nome do Senhor Jesus. Se a palavra tocou seu coração, como se você num ato profético, você dissesse assim: sim, Senhor, nessa noite eu tomo uma decisão de mudança, uma decisão de transformação, de uma vida não mais de engano, de uma vida autêntica no Senhor, de uma vida realmente que eu hoje me coloco à disposição do Senhor para servir, de ser um servo fiel a Ti. Levanta uma das suas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E você que está com as mãos levantadas, se tiver mais gente, se você está na dúvida, e você está sentindo agora o toque do Espírito Santo, em nome de Jesus, pela fé, levanta a sua mão, tome uma decisão, não saia daqui sem tomar essa decisão, em nome de Jesus. E você que está com a mão estendida, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te engrandecemos. Nós estamos aqui com a nossa mão levantada, ó Pai, dizendo que nessa noite nós tomamos decisões. Talvez a maior decisão da nossa vida, para alguns, talvez aceitando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Para outros, tomando uma decisão, dizendo não para o pecado e sim para o Senhor. Para outros, que já vivem uma vida plena no Senhor, dizendo sim para tudo aquilo que o Senhor tem como missão, no qual o Senhor tem entregue nas nossas mãos nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar com cada um deles, e aquilo que o Senhor disse em Atos 1:8 aconteça na vida de cada um, que eles possam receber agora, em nome de Jesus, toda a força, todo o poder, e que o Espírito Santo de Deus seja sobre a vida deles, não para que possa visitá-los nessa noite, mas que possa fazer morada, Senhor, eterna na vida de cada um. Senhor, em nome de Jesus, muda histórias, e que grandes sinais possam seguir aqueles, ó Pai, que decidiram, ou que já estão vivendo, numa vida de obediência ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas, Senhor Jesus. Glória a Deus pela sua decisão, irmão. Não deixa que o diabo tenta roubar de você essa decisão que você toma hoje. Que você possa escrever na Bíblia, num lugar onde que todos os dias você possa abrir a decisão que você tomou hoje, em nome de Jesus. E que você possa viver o melhor do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Queria que você colocasse a sua mão no ato de receber. Quero abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Você que está em casa agora, em nome de Jesus, da mesma forma, coloca a tua mão no ato de receber. Quero abençoar você e a sua semana, que a sua semana possa ser uma semana repleta de grandes coisas. Que em nome de Jesus, todos os sinais do Senhor, todos os milagres que Deus vai fazer através da sua vida, comece a acontecer através dessa semana. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós somos gratos a Ti, porque o Senhor está aqui. E agora, Pai, que o Senhor possa conceder a cada um que está aqui uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana de vitória. Ó Pai, que em nome de Jesus, que aqui possa ter várias testemunhas, ó Deus, que vão presenciar os milagres que vão acontecer através dessas vidas. Pai, em nome de Jesus, que seja um tempo de vitórias na nossa vida. Ó Pai, que nós possamos levantar a cabeça, Senhor, em nome de Jesus, dizendo não para o pecado, sim para o Senhor.
Abençoe, ó Pai, não só as pessoas que estão aqui, mas cada família. Que grandes coisas o Senhor possa fazer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.